galera, agora dando continuidade à questão do populismo voltado agora para o Brasil, nós vamos ver então quais foram os governos, quais foram os presidentes e quais foram as consequências políticas, sociais e econômicas disso, não é? Mas antes, vamos tentar rever aqui algumas das coisas que levaram a esse período da história que a gente já estudou na América Latina, mas que agora a gente vai ver o nosso caso, tudo bem? Então, houve uma crise na República do Café com Leite, né? Logo no início da República, a gente teve a República dos Marechais, substituído pelos presidentes agora civis, né? Os cafeicultores de São Paulo e Minas, que passaram então a dominar a política até mais ou menos 1930, não é? A crise gerada pela crise econômica gerada pela crise de 29, então afetou os cafeicultores, o que abriu espaço para que o Getúlio Vargas tomasse o poder e ficasse 15 anos no poder, não é? E dentro de um movimento que a gente pode incluir também dentro da América Latina, o Getúlio Vargas foi um populista e um ditador, não é? Então esse fenômeno que começa a tomar conta da política latino-americana também chegou no Brasil. Tudo bem? A primeira fase da era Vargas, não é? A fase mais longa, esses 15 anos, como eu já disse, foi uma mescla, não é? de medidas autoritárias, de medidas populares, não é? E ele deixa o governo, não é? Numa situação bastante curiosa, porque ele estava completamente desgastado, a imagem dele completamente desgastada, ele acaba renunciando no final ali, perto de 1945, não é? Indica o seu sucessor, que seria o Dutra, não é? E apesar da imagem estar completamente desgastada, ele ainda sai com um apelo da população para que ele ficasse, não é? Então, apesar da crise econômica lá de 29 ter influenciado o Brasil e no governo Vargas a gente ter o crescimento da indústria, a criação de empregos, né, de uma certa autonomia industrial do Brasil, a gente ainda fala de um período de bastante oscilação econômica, não é? E a gente já viu aqui o que seria a definição de populismo, não é? Seria aquele líder carismático com apelo ao povo, né, com as suas origens ou com uma identificação muito grande das massas, não é? Que vai pregar uma igualdade, vai fazer a sua plataforma eleitoral em cima de direitos e leis trabalhistas, não é? Mas vai acabar mantendo o privilégio sempre da elite, da burguesia, da classe que economicamente vai sustentar o seu governo, não é? Por isso que eles sempre vão ser alinhados com os Estados Unidos, contra os movimentos de esquerda, o anarquismo, o socialismo, não é? E normalmente quando você tem essa questão da população transmitir o poder para uma figura, para um líder carismático, não é? A gente tem sempre uma porta aberta, e essa porta aberta é sempre ligada a uma ditadura, não é? E esse alinhamento com os Estados Unidos vai deixar claro que o grande colonizador, o novo colonizador da América Latina é os Estados Unidos. Tudo bem? Então os populismos vão deixar as portas bem abertas para que ditaduras se instalem, como a gente já viu no caso da Argentina, do México ou até do Chile. Tudo bem? Bom, Eurico Gaspar Dutra foi presidente do Brasil após Getúlio Vargas entre os anos de 1946 e 1951, tudo bem? Faz uma nova Constituição, agora uma Constituição bastante diferente daquelas que o Vargas tinha feito, não era uma Constituição que manteve um caráter trabalhista ainda, mas uma Constituição bem mais liberal, tanto na questão econômica, não é? E ele vai ser abertamente anticomunista, pegando a onda da Guerra Fria, o país próximo ao bloco capitalista. Então ele vai inclusive mandar fechar o Partido Comunista Brasileiro lá em 1947, não é? E o que é meio contraditório se você parar para pensar, né, naquela questão que ele faz leis trabalhistas, mas acaba fechando um partido de maioria trabalhista, não é? E ele vai fazer parte do neoliberalismo,
ou seja, não é? Após a crise de 29, após a crise do liberalismo, veio o New Deal, não é? Em 1936 com o presidente dos Estados Unidos, o Roosevelt, né? E ele vai então reerguer a economia capitalista, vai se beneficiar da Segunda Guerra Mundial, e agora então vão surgir ideias de liberais de retorno àquela política e àquela economia sem intervenção do Estado. Não é? Então o Dutra vai ser bastante neoliberal e vai procurar então esse alinhamento com os Estados Unidos. Ele vai propor o plano SALT, não é, para poder tentar sustentar o Brasil dentro dessa economia capitalista neoliberal, né, um plano de saúde, alimentação, transporte e energia, não é? Falando aí dos setores básicos onde o Estado poderia lidar dentro do neoliberalismo, não é? Mas o plano SALT acabou que não teve o resultado que ele esperava e o Brasil ainda continuou muito atrasado nessas questões e sem poder permitir que a maior parte da população conseguisse ter acesso a tudo isso. Não é? Nesse contexto, vem novas eleições e o Vargas é candidato e ganha de novo. Não é? Então o Vargas vai ser presidente agora, eleito de novo, não é? De 1951 a 1954, tudo bem? Ele ainda vai continuar com aquele processo que ele inaugurou no Brasil de incentivo a uma industrialização mais moderna, indústria de base, metalúrgica, siderúrgicas, não é? A gente vai falar da criação do BNDE, que hoje é o BNDES, né, lá em 1952, que seria o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, hoje tem o S no final, né, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, não é? Que tinha por objetivo, tem até hoje, não é? Facilitar linhas de crédito para quem quiser começar uma empresa e etc. Né? Então, assim, é um setor do governo que auxilia nessa construção da economia. Não é? Bom, a gente tem a criação da Petrobras, a maior empresa de exploração do petróleo do mundo, não é? E a maior empresa brasileira, não é? Em 1953, e a Petrobras vai ser uma empresa extremamente importante para o desenvolvimento do Brasil a partir de então. Certo? E ele vai nomear o João Goulart, né, que tinha o apelido de Jango, como ministro do Trabalho. Afinal de contas, ele passou a criar muitos empregos dentro da indústria, não é? Os operários são normalmente uma classe muito ligada aos ideais socialistas, aos ideais de esquerda. Ele passou a ter bastante oposição desse setor, porque ele era neoliberal, ele era um cara que era de direita, isso já estava claro há muito tempo, não é? E nomeando João Goulart, que era um cara de esquerda, era um cara socialista, né, de ideais socialistas, para ministro do Trabalho, ele pretendia fazer com que as camadas de operários não se opusessem mais ao seu governo. Né? Mas o tiro saiu pela culatra, porque boa parte da elite do Brasil passou então a criticar isso, não é? E aí teve o atentado da rua Toneleiros, aonde um major da Força Aérea foi jantar com um jornalista que era opositor, né, do Vargas, né? O major Rubens Vaz foi jantar com Carlos Lacerda, que era deputado e dono de um jornal no Rio de Janeiro que publicava manchetes absolutamente contra o Getúlio Vargas, e teve um atentado onde o major foi morto a tiros e o Carlos Lacerda tomou um tiro no pé. Bom, você pode imaginar qual foi a manchete no dia seguinte, que o presidente da República tinha tentado matar o seu opositor e acabou matando um membro da aeronáutica, não é? Então, assim, criou-se um problema, porque a população passa a ficar contra o Vargas, o exército e a aeronáutica vão começar a questionar o que realmente aconteceu, além do Carlos Lacerda, que politicamente passou a esbravejar contra o governo dele, não é? Por conta dessa situação que se instalou, ele se encontrou sem saída e comete suicídio, não é? No Palácio do Catete, lá no Rio de Janeiro, sede do governo até então, e em 1954 o Brasil é obrigado a
ter o vice-presidente assumindo o cargo, já que o presidente do Brasil cometeu suicídio. Tudo bem? Vamos ficar por aqui com esses dois presidentes, a volta do Vargas e o suicídio dele por enquanto, e a gente volta a discutir populismo nas próximas aulas.